Bom, pessoal, então vamos lá. Então, vamos dar sequência aqui, que tem muita coisa para tratar com vocês. Só recapitulando, né? Na última aula, nós vínhamos falando sobre aquela questão do mercado de trabalho. Aí eu falei lá, esses últimos 2 slides aqui, o impacto do mercado de trabalho sobre os candidatos, o impacto do mercado de trabalho sobre as organizações. E hoje eu ia iniciar com vocês o assunto de endomarketing. A começar por esse slide aqui, onde ele começa falando de cliente interno e cliente externo. E aí a gente mata esse assunto endomarketing aqui hoje. Eu falo rapidamente sobre a geração XYZ, que também tem tudo a ver com esse assunto. Vou dar um intervalo e vou mandar um vídeo para vocês assistirem sobre a geração XYZ. E depois, na volta do intervalo, a gente já inicia hoje a nossa APS, tá? Vocês devem ter ficado preocupados, quem viu lá. Nossa, o professor mandou 40 e tantos slides de APS. Esses slides, gente, é só para eu poder explicar a APS para vocês. Vocês vão fazer para mim aquele documento no Word só com as respostas. O slide, você não precisa de ficar preocupado em imprimir aquilo, nada não precisa ficar estudando aquele slide. Aquilo é só o guia para eu explicar a APS para vocês. Vocês vão fazer a APS lá no Word, eu vou explicar. Mais tarde eu vou explicar a APS para vocês. Esse slide seria o material que você vai usar aqui em aula, é isso? Vou usar hoje, aqui durante a aula, depois do intervalo, para explicar a APS. Tranquilo. Tá? É porque é muito slide, mas é porque tem coisas ali, ele vai dando os tipos de personalidade de cada pessoa, e você não vai precisar ler aquilo tudo lá, não. Então, eu vou explicar. Deixa no momento certo, eu explico direitinho. Vamos iniciar aqui, então, ó. O texto aqui está falando o seguinte: clientes são classificados em 2 grupos. Vocês conhecem esse conceito, é só para a gente refletir e eu fazer vocês refletirem sobre outras coisas. Então, tem 2 tipos de cliente, o cliente interno e o externo. O interno são os funcionários da empresa, né? Toda empresa tem lá os seus clientes externos, as pessoas que compram da organização, mas as empresas têm os clientes internos, gente, que isso aí é um conceito importantíssimo que os administradores de hoje precisam entender. Sabe, os funcionários de uma organização, eles são considerados clientes internos, porque um ajuda o outro. O trabalho de um depende do trabalho de outro. Para uma empresa funcionar bem e encantar o cliente externo, dentro da empresa, o seu cliente interno, a coisa tem que funcionar internamente. O seu cliente interno tem que estar motivado, tem que estar feliz ali dentro do ambiente de trabalho, tem que ter um clima de trabalho bacana, sabe? Tem que ter, isso depende muito da liderança, tem que ter uma boa liderança naquela empresa que faça a coisa realmente funcionar como ela tem que funcionar, para que o funcionário, né, aquilo que eu já falei desde o início do curso, o funcionário não pode ter aquela síndrome do fantástico, né? Domingo à noite dá uma depressão no cara, porque amanhã, segunda-feira, vai começar uma nova semana de martírio para o cara. Isso não pode existir. O funcionário tem que acordar cedo feliz, mais uma semana feliz de trabalho, chegar no ambiente de trabalho, ter realmente aquele clima de trabalho saudável, onde um trabalha ajudando o outro. Eu sei, gente, que às vezes é difícil de você ver por aí. Tem muito aluno meu que fala comigo, professor, o senhor fica falando que as empresas tinham que ser assim, que um ajudando um ao outro, que isso, que aquilo. É até muito bonito, mas, na verdade, as empresas que eu trabalhei por aí afora não é bem assim. Falei, infelizmente. Tem algumas empresas assim. As empresas bacanas, que eu vivo falando desde o início do curso, as empresas modernas, bacanas, que estão aí vencendo todos esses desafios que lhes são impostos, essas empresas que estão, apesar da crise toda que está aí, a empresa está abrindo filiais, contratando pessoas, lançando produtos, ganhando mercados, conquistando novos mercados. Vai ver o que essa empresa tem de melhor. É isso que nós estamos falando. Ela pratica o endomarketing, né, muito bem feito, os funcionários trabalham num clima de felicidade, de motivação. Tem a cobrança, tem tudo, é lógico, tem que ter, né, tem que ter avaliação, mas tudo, gente, é feito dentro de modernas metodologias, né, modernas práticas de gestão de recursos humanos,
tem a forma certa de você cobrar do funcionário, né? Com respeito, tudo mais, coisa que a gente já falou muito aqui já no nosso curso, né? Mas, ó, porque você tem que entender que dentro de uma empresa, o que o texto está falando aqui? Trabalho de um depende do trabalho do outro. Nós somos clientes internos um do outro. A copeira serve o cafezinho para o administrador, o técnico de informática faz manutenção do computador. Então, gente, já aconteceu comigo, de eu estar lá na minha empresa, lá meu computador com problema e eu precisando atender o cliente, e cadê o técnico de informática que não arrumava o computador, uma burocracia, demora e a coisa não sai, ou eu precisando de outras coisas que eu tinha pedido já para determinados setores, o meu trabalho dependendo daquilo lá e a coisa não sai, sabe? E a gente percebe que o pior de tudo é quando você percebe que lá o seu colega de trabalho está com uma vontade de fazer a coisa para você, está enrolando, sabe? Isso aí desmotiva qualquer um de trabalhar. E, às vezes, é a alta administração que tinha que estar de olho nisso. Tinha que estar percebendo que está acontecendo essas sabotagens aí internas, aí, né? Que a gente vê muito aí, empresas aí, é um setor sabotando o outro, um querendo puxar o tapete do outro, é uma competição insalubre, né? Aí, dentro de uma empresa, tem que haver ali uma certa competição, uma competição saudável. Então, todos ali lutando por melhores condições, lutando por promoções, todos ali lutando por melhores salários. A empresa não vai conseguir promover todo mundo, não vai dar aumento de salário para todo mundo. É por meritocracia, aqueles que merecem. Então, é certo que existe realmente um pouco de competição interna. Agora, essa competição tem que ser controlada. E a gerência, a alta administração, né, é que tem que cuidar disso aí. Saber conduzir os recursos humanos ali para que reduza o conflito, né? E não deixar essa competição aí insalubre de um querendo puxar o tapete do outro, e não deixar que isso aconteça dentro da empresa, né? Então, os clientes internos ajudam uns aos outros para atender o cliente externo. E, gente, olha só um conceito importante. Ó. As empresas modernas de hoje, elas já entenderam, gente, que o melhor marketing que existe é você fazer, primeiramente, o seu endomarketing, o marketing interno. Ele funciona mais do que o marketing externo. Porque o marketing externo hoje, né? As empresas têm que fazer, lógico. Não estou falando que as empresas não fazem mais, não. Fazem. Mas as empresas modernas já entenderam que esse marketing externo, hoje, ele tem bem menos credibilidade do que quando um cliente da empresa está por aí falando bem da empresa. O marketing externo, por exemplo, eu presto aí consultoria em empresas e tal, já fui chamado em empresas para ir lá ajudar a fazer uma campanha de marketing, uma campanha publicitária, né? E as pessoas confundem publicidade com marketing, tá? Essa questão de colocar outdoor, colocar propaganda em mídias sociais, propaganda em buzzdoor, panfleto, isso aí não é exatamente o marketing. Faz parte do marketing. Mas isso aí é publicidade, eu estou divulgando a minha empresa e tal. Mas o marketing, ele funciona mais precisamente quando você faz bem feito um marketing interno ali, ó. E o objetivo do marketing é o quê? É você entender a necessidade do consumidor e suprir, atender a necessidade do consumidor, superar a expectativa do consumidor. Então, você tem que ter um produto que atenda à necessidade do consumidor. Mas, antes de tudo, gente, tem que ter um bom atendimento. Para você encantar o seu cliente externo, você tem que ter um time ali dentro da empresa ali, focado naquilo ali, trabalhando em conjunto, trabalhando em equipe, motivado, feliz, para que possa dar esse atendimento ao cliente externo. E por que eu falei que o marketing externo tem menos credibilidade? Imagina, eu vou lá numa empresa prestar uma consultoria, o cara quer que eu ajude ele a fazer uma campanha publicitária. Nós não vamos jamais colocar um outdoor da empresa falando mal da empresa. Jamais. Né? Nunca viu isso na vida, não existe. Qualquer propaganda que eu fizer da empresa, que o dono da empresa fizer dela, qualquer propaganda que for feita, é lógico que vai estar falando bem da empresa.
Então, isso tem pouca credibilidade. Agora, um cliente por aí afora, falando bem da sua empresa, ele não ganha para estar falando bem da sua empresa. Não é? Ele tá aí falando bem da sua empresa porque ele foi bem atendido lá, porque ele gosta de comprar da sua empresa. Quando ele chega lá, ele é tratado com respeito, com carinho, né? O produto atende a necessidade dele e ele é bem atendido. Porque, pensa comigo, do que adianta eu gastar 1 tonelada de dinheiro aí com marketing externo, colocar BuzzDoor, Outdoor, propaganda em mídias sociais, Facebook, Instagram, divulgar a empresa em tudo quanto é meio de comunicação. Aí você vê aquela propaganda toda, né? Vai correndo lá na minha empresa, chega lá e é mal atendido. O que adiantou? Sabe? Então não vai adiantar nada você investir rios de dinheiro numa campanha de marketing externo, se o cliente vai chegar lá na sua empresa, vai ser mal atendido lá, ué. Sabe? Então, e olha o que é o problema. Quando a gente vai estudando marketing, a gente vai vendo conceitos, vai vendo os números, pesquisas aí que existem a respeito desse assunto. Então existem pesquisas que mostram, reais, mas que mostram um cliente satisfeito, um cliente feliz com a sua empresa, ele fala para 2, 3 pessoas que ele foi bem atendido na sua empresa. 2, 3 pessoas. O cliente que é mal atendido, ele fala, de 20 a 30 pessoas. É uma coisa horrorosa. O cara é mal atendido numa empresa, saiu da empresa lá insatisfeito, ainda mais hoje, né, gente, com essas redes sociais. Primeira coisa, o cara já vai lá nesse Facebook, Instagram, já vai lá no Facebook da empresa, lá já detona a empresa, vai lá naquele Reclame Aqui, chega lá e despeja toda a raiva dele lá naquele Reclame Aqui, tudo quanto é mídia que o cara vê e tudo quanto é pessoa que ele encontrar, vai falar mal da empresa porque foi mal atendido, que foi destratado. E aí, gente, olha o peso que isso tem. Vocês mesmos, pensa para você ver nas experiências próprias de vocês. Vocês querem comprar um produto, você viu lá uma propaganda de uma determinada empresa. Você está pendente a comprar o produto lá daquela empresa lá, está querendo lá aquela empresa comprar. Aí você conversa com um amigo seu amigo te indica a empresa e fala, não, mas então pode ir por minha conta, pode comprar lá. Essa empresa, eu sou cliente dela, eu gosto dessa empresa e esse produto deles são excelentes, você vai ficar muito satisfeito. Gente, acabou. Você não vai nem pesquisar mais nada. Acabou. Seu amigo te falou que a empresa é boa, que o produto é bom, você vai lá de olho fechado. Tem muita credibilidade. E, ao mesmo tempo, imagina se o cara vira... Você está lá, pendente lá para comprar o produto, viu a propaganda, está lá com dinheirinho para comprar o negócio, conversa com um amigo seu e fala assim, pelo amor de Deus, ainda bem que você comentou comigo, porque eu vou te falar uma coisa, não compra dessa empresa, não. Eu fui cliente dessa empresa lá, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Graças a Deus, eu nunca mais comprei lá. Se eu fosse você, eu não comprava. Gente, acabou. Você não compra mais, acabou. Né? Então, gente, esse boca a boca positivo que vai surgindo, né, quando os clientes são bem atendidos, quando os clientes são bem tratados, quando o produto atende a necessidade do consumidor, o cliente fica feliz com o atendimento que teve na sua empresa, esse boca a boca positivo, ele tem muito mais poder do que o marketing externo que a sua empresa faz, que é a publicidade. Agora, para esse boca a boca positivo acontecer, para que isso aconteça, você tem que ter uma equipe motivada, feliz, trabalhando realmente em equipe. Sabe? E isso não é muito facinho não, de fazer, não, porque nós vamos ver hoje, por isso que eu dou essa atividade que eu vou passar hoje. Você vai ver, gente, no final da atividade, você vai ver que a quantidade de diferenças que existem entre a gente. Você vai ver que tem lá o teste da dominância cerebral. Cada um de nós pensamos com uma parte diferente do cérebro, um do outro. Um pensa com o lado direito da frente, o outro pensa com o lado direito de trás. Outras pessoas pensam com o lado esquerdo da frente, outras pessoas com o lado esquerdo de trás. E isso traz características diferentes para aquelas pessoas. Essas pessoas são diferentes umas das outras. Elas pensam diferente, elas enxergam o mundo de uma forma diferente, elas arrumam soluções diferentes para o mesmo problema.
E tem diversos outros tipos de testes que a gente vai ver. Tem os testes de personalidade do MBTI. Cada um de nós temos uma personalidade diferente um do outro. Sabe? Cada um tem um tipo de inteligência diferente um do outro. Nós vamos ver também. E com isso, gente, aí você imagina a hora que você bota todo mundo dentro de uma empresa para trabalhar junto. Cada um pensando de um jeito. E nós vamos ver na parte final da aula de hoje, antes do intervalo, rapidinho, eu vou mandar o vídeo para vocês, que além de termos as diferenças de pensamento, de mentalidade, nós ainda temos uma diferença porque cada um de nós nasceu numa época diferente. São as gerações, cada um são de gerações diferentes. E as gerações, elas têm pensamentos diferentes. O cara que nasceu lá em 1950, o tal do Baby Boomer, 1948, 49, 50, ele é muito diferente de uma pessoa que nasceu agora, nasceu em 1990, um jovem aí. E bastante diferente de uma pessoa que nasceu em 2010, que daqui a pouco está no mercado de trabalho. Né? Está hoje com 10 anos, com 15 anos já está aí trabalhando de jovem aprendiz, 16 anos, já é jovem aprendiz, e daqui a pouco está no mercado de trabalho. 2026, daqui 6 anos, 7 anos, está no mercado de trabalho. Olha, imagina a cabeça dessa pessoa que nasceu em 2010. Como é que vai ser? Gente, é muito diferente. Então, em função de tanta diferença, torna-se tão difícil você trabalhar com uma equipe, comandar uma equipe e fazer com que uma empresa realmente funcione como deveria funcionar. Porque são pensamentos divergentes demais, seja pela idade, pela geração, seja pela personalidade, pela parte do cérebro que usa. E aí, gente, o objetivo desse trabalho é você entender que existem essas diferenças. Primeiro que você vai se conhecer, você vai saber como você pensa, quem você é, qual parte do cérebro você usa, você vai saber qual é a sua personalidade, você vai descobrir um monte de coisa sobre você. E lá no futuro, quando você estiver comandando a sua equipe, você vai poder aplicar esse teste também para você entender quem é quem ali naquela equipe, por que um pensa de um jeito, por que o outro pensa do outro. E quando você explica isso para a sua equipe, que a sua equipe entende essas diferenças, não quer dizer que o problema acaba, não, mas você reduz bastante o problema. Porque você passa a entender que o outro pensa diferente de você, não é porque ele não gosta de você, não. Não é porque ele quer te contrariar, não. Ele pensa diferente de você porque ele tem uma cabeça diferente da sua. Ele tem uma personalidade diferente da sua. E aí você aprende que você tem que haver um respeito. Né? Um gosta do azul, o outro gosta do vermelho. Cara, acabou, pronto. Não adianta você querer brigar, convencer o outro que o vermelho é melhor, não vai conseguir convencer. Então tem que se chegar a um acordo. Então, quando você entende que aquilo não é uma picuinha, não é que o cara está te perseguindo, ele está querendo te contrariar porque ele é contra você. Não é. Aí você entende melhor a situação, fica mais fácil de você chegar a um acordo com a equipe um se aceitar melhor, um suportar melhor as diferenças internas ali. É por isso que é importantíssimo esses estudos que a gente faz. Isso está tudo relacionado aqui com o endomarketing, né? Porque o endomarketing, olha as definições aí, ó. É a utilização de modernas ferramentas de marketing dirigidas para o público interno. Né, lá? O endomarketing podemos afirmar que o endomarketing busca motivação dos funcionários através de informações frequentes e transparentes e da integração daquelas pessoas. Né? Você utilizar determinadas estratégias, determinadas táticas, determinadas metodologias para integrar o time, para que a equipe ali entenda, saiba trabalhar, se suportar, se entender, se compreender e trabalhar todo mundo remando para o mesmo lado, todo mundo no mesmo sentido. Você consegue reduzir drasticamente as diferenças internas. Então, olha lá, ele tem alguns objetivos. Ó. Em primeiro lugar, tem um objetivo geral, que é manter os funcionários motivados, conscientes sobre os clientes, bem orientados, né? De um modo geral, o endomarketing busca isso, é motivar as pessoas, fazer com que as pessoas trabalhem motivadamente, rumo aos objetivos comuns. Tem um objetivo estratégico também, que é criar entre os funcionários um ambiente interno propício para o atendimento ao cliente. Né? Todo mundo ali se ajudando, trabalhando
remando para o mesmo lado, tentando ao máximo ajudar um ao outro, visando um bom atendimento para o cliente. E ainda, ou um outro objetivo, que é tático, de vender as campanhas de serviços e os acessórios internamente. Você, primeiro de tudo, gente, os empreendedores modernos aí hoje, empresários modernos hoje, sabem que antes dele lançar qualquer campanha no mercado, seja para lançar um produto, uma nova campanha, um novo comercial, alguma coisa qualquer que esteja lançando no mercado, um serviço novo, ele vende aquilo internamente primeiro, testa aquilo internamente primeiro. Sabe por quê? A empresa, em primeiro lugar, gente, a empresa precisa comprar a ideia. Os funcionários têm que acreditar naquilo. Imagina como é que a empresa vai lançar um produto se os próprios funcionários falam assim, esse troço não vai funcionar, não. Isso aí não vai dar certo, não. Não tem a menor condições. Se os próprios funcionários da empresa não acreditam naquele serviço, não acreditam naquele produto, como é que o público externo, como é que o cliente externo vai comprar a ideia? Como é que alguém vai gostar daquilo se internamente a coisa não pegou, entendeu? Então, os empresários, as empresas bacanas hoje, primeiro elas divulgam aquilo internamente. O pessoal apostou, gostaram da ideia, o pessoal está confiando, está acreditando, então há uma grande possibilidade, subiu consideravelmente a probabilidade disso ter sucesso lá fora, não é? Porque se internamente não teve sucesso, então vamos remodelar, o que está errado? O que a equipe achou? O que nós podemos melhorar? Tá? E aí, olha que coisas bacanas aqui, que tem uns textos aqui que vão falando, gente, que é bom para a gente poder refletir, para entender exatamente o que é o endomarketing. E outra coisa, nós vamos fazer na nossa prova, se eu não me engano, eu não sei se é nessa A1 ou se é na A2, eu acho que é na A1 mesmo. Sei que uma das nossas provas tem um exercício lá que você usa técnicas tem um site que eu indico lá, que te ensina a você adotar estratégias de endomarketing, fala bastante coisa. Então, a gente vai ver isso, conseguir ver isso um pouco mais aplicado também. E aqui, infelizmente, o nosso tempo é meio curtinho, né? A gente dá uma pincelada, fala sobre os conceitos, e às vezes o aluno fica, gente, tá, mas e daí? Como é que eu faço isso internamente? A gente vai ver um exercício aplicando isso aqui, tá? Então, olha lá. Cada vez mais se torna estratégico para empresas criar um ambiente inovador. Marketing interno pode usar ferramentas como empowerment, que é o empoderamento do funcionário. Coisas simples como você dar mais autonomia ao seu funcionário. Tem uma série de técnicas, de coisas que a empresa pode fazer para motivar o funcionário, né? Deixar o funcionário mais motivado. E esse empowerment é o empoderamento. Eu já trabalhei lá no passado da empresa que eu não tinha liberdade, eu não tinha autonomia para liberar, para fazer nada. Porque tudo que eu precisava fazer para mandar para o cliente tinha que passar pelo aval de alguém lá dentro, tinha que analisar e carimbar, e mais não sei o quê, até que o negócio, sabe? Então, é uma coisa que frustra a gente, coisa que eu via que era muito simples, que era óbvio que eu poderia fazer aquilo lá para o cliente, mas não, tinha que passar pela presidente da empresa, o diretor da empresa, todo mundo tinha que ver, tinha que autorizar. A gente não tinha autonomia para nada. Sabe? Então, isso é uma das coisas que mais desmotivam as pessoas. É lógico que o funcionário ele não pode ter liberdade para tudo, mas a diretoria tem que entender até onde, né, o funcionário pode ter a liberdade de tomar suas decisões, sem depender de carimbo e de assinatura de alguém lá de cima. Então, olha lá, o funcionário é o consumidor do emprego, e o emprego é o produto. Como tal, pode ser trabalhado com as mesmas ferramentas do marketing do consumidor. Gente, tudo que a gente estuda que se aplica ao marketing externo, a gente pode aplicar as ferramentas também internamente para os funcionários. Por exemplo, aqui que ele está falando, pesquisas, engenharia de produção. Então, pesquisa. A empresa, quando ela vai lançar um produto, ela não faz a pesquisa de mercado? Mesmo sem lançar produto, de vez em quando a empresa faz uma pesquisa de satisfação do consumidor, a empresa encomenda uma pesquisa, você já não viu pessoas na rua entrevistando consumidores, você
Você é cliente da empresa tal? Sim. O que você tem a dizer da empresa? O que lhe vem à mente quando você ouve o nome dessa empresa? O que você gosta da empresa? O que você não gosta? São pesquisas para entender como é que está o posicionamento da empresa no mercado. O que as pessoas estão achando do produto da empresa? O que as pessoas estão achando da marca da empresa? Da mesma forma, internamente, tem que haver aquelas pesquisas de clima interno, a avaliação de resultado, avaliação as avaliações internas dos funcionários. E tudo isso, gente, são ferramentas. Quando a gente se aprofunda mais no RH, tem coisas que a gente não vai ver aqui no nosso curso, que eu gostaria muito, mas tem uma outra matéria. Uma matéria que eu dou aula na sexta-feira de manhã, chama Desenvolvimento e Comportamento Humano nas Organizações. Então, lá tem assuntos complementares aos assuntos que a gente vê aqui. Aqui a gente vai ver recrutamento e seleção, vai ver avaliação de cargos e salários, remuneração. São todos conceitos muito estratégicos. Tá? A política de cargos e salários, né? Políticas de remuneração, são todas coisas para motivar o funcionário. E lá nessa outra disciplina a gente vê coisas que eu gosto muito, que é a avaliação de desempenho e treinamento e desenvolvimento. Então, gente, tem empresas hoje bacanas, modernas aí, que se aprofundaram nesses troços, nesses assuntos, implementaram políticas de avaliação de desempenho ali, de treinamento e desenvolvimento moderníssimos, que isso aí motiva as pessoas que você não imagina o quanto. Então, existe pesquisa de clima para o funcionário falar o que ele está achando do clima da empresa, o que ele está gostando, o que ele não gosta, o que pode melhorar, o que precisa mexer, sabe? Como é que está a relação dele com a direção dele, com o seu superior, com seus colegas de trabalho. As empresas avaliam, são pesquisas que são feitas exatamente como a empresa faz a pesquisa externa, não é? São técnicas que você usa internamente para motivar a pessoa. Cargos e salários, por exemplo, eu conheci empresas por aí, que eu fui prestar consultoria e tal, chega lá, não tem política de cargos e salário, não tem nada. Sabe, aí tem um assistente lá, 2 assistentes, no mesmo nível, no mesmo setor, trabalhando juntos, fazendo a mesma função, um ganha R$ 1.500, o outro ganha 3.000. Sabe? Não tem uma política de salário, de remuneração, aquele negócio tudo de qualquer jeito. Ah, uma empresa que eu fui uma vez, cheguei lá, estava aquele clima horroroso, sabe? Funcionário, todo mundo cara amarrado, cara fechado. E eu fiquei preocupado com aquilo, tinha um conhecido meu lá dentro, eu fui futucar para ver o que era que estava acontecendo, daí fui descobrir. Era final de ano, e era para estar todo mundo feliz e motivado final de ano, né? Imagina? A época que está todo mundo se preparando, recebeu o 13º, devia ter gente lá esperando lá seu 14º, né? Festa de fim de ano da empresa. Normalmente é um período que está todo mundo feliz. Todo mundo enfurecido. Todo mundo chateado. Fui saber o que era. O diretor lá dessa empresa, tinha cismado de fazer uma avaliação de desempenho com os funcionários. Mas o cara ele não era da área de administração, nem de RH, ele era, sei lá, engenheiro, sei lá o que o cara era, de uma outra área. E ele não estudou isso, avaliação de desempenho, não estudou RH, não estudou nada disso. Aí ele, acho que viu em algum lugar, né, sobre avaliação de desempenho, e ele cismou de fazer uma avaliação de desempenho. E aí eu não sei de onde ele tirou as ideias, se ele viu em algum site, porque sites também a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque tem muito site aí que tem coisas erradas lá no site, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu, por exemplo, que conheço profundamente certos assuntos, de repente eu vejo um site aí que eu falei, para esse site aqui está falando besteira, isso aqui não dá certo não. Aí vejo um outro, não, esse aqui está de acordo, mas porque eu tenho um certo conhecimento. Né? Eu estudei o assunto, eu me preparo para dar aula, eu vivo esse assunto. Né? Agora, imagina um cara que é leigo, de repente viu alguma coisa num site lá e seguiu aquilo ali. Sabe o que o cara tinha feito? Gente do céu, não estou brincando, não. Camarada
fez uma avaliação de desempenho no final de ano, e ele mesmo, da cabeça dele, que avaliou o que ele achava de cada funcionário. E aí, no final do ano, ela chamou o funcionário na sala dele e esculhambou com o funcionário, botou em cima da mesa os podres do funcionário, tudo, falou tudo o que o funcionário errou ao longo do ano, onde ele pecou. Gente, isso não é avaliação de desempenho. Nada, isso aí pode ser qualquer coisa na vida, menos avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho, você tem uma metodologia para se fazer. E, aliás, você começa... Primeiro, você tem que avaliar os dois lados, os lados positivos, os lados negativos da pessoa. E lado negativo é para você mostrar para ela o que ela precisa corrigir, mas tem que ressaltar o lado positivo da pessoa, saber dar o feedback para a pessoa. Tem que haver um critério de avaliação, existem metodologias, né? Existem métodos para você avaliar, questionários para você elaborar, os fatores que você vai analisar daquela pessoa, né? Então, tem toda uma metodologia por trás disso. Não, aí o cara, simplesmente, ele deu uma avaliação da cabeça dele e, no final, virou para o cara, sua nota, então, foi 4, de 0 a 10, nota 4. O cara, que isso? Nota 4. Aí, gente, depois eu soube, a maior nota que teve lá foi 7. Maior nota. Todo mundo saiu, assim, mas extremamente chateado. Aquelas meninas lá, excelentes funcionários, trabalharam o ano inteiro, ralaram o ano inteiro, avaliação nota 5, o outro lá nota 4, nota 6. E de onde ele tirou aquela nota? Da cabeça dele. Então, sabe? Gente, aí você vê, gente do céu, como é que pode a gente, século XXI, hoje em dia, 2020, a gente vê coisas desse tipo, né? Aí, treinamento e desenvolvimento. Você faz treinamento na empresa? Faço. Como é que é o treinamento que vocês fazem? De vez em quando aqui, cada 3 meses, 4 meses, eu reúno o pessoal e eu faço uma palestra para eles aqui. Aí o cara acha que a cada 3 meses reunir o pessoal e fazer uma palestrinha, isso aí é treinamento e desenvolvimento. Gente, treinamento e desenvolvimento. Existem 2 capítulos ali do livro do Chiavenato, fantásticos, por sinal. São 2 capítulos. São teorias e mais teorias. E fora, gente, livros e mais livros aí que explicam as metodologias de treinamento e desenvolvimento que são fantásticas. Treinamento e desenvolvimento não é simplesmente de vez em quando fazer uma palestrinha para o funcionário, não. Então, sabe, então tem toda uma metodologia para você fazer um endomarketing bem feito, da mesma forma que você faz o marketing externo. Olha lá, ó, você não faz comunicação, promoções externas, né? Você vai lançar um produto, você não divulga aquilo. Internamente também tem que ser comunicado, tem que ser divulgado. Tudo que a empresa está fazendo, tudo que a empresa está promovendo, todos os investimentos que a empresa está fazendo, o planejamento estratégico da empresa, tem que ser comunicado internamente, tem que estar todo mundo ciente dos rumos que a empresa está seguindo. Sabe, eu já passei por experiência já de trabalhar numa empresa lá no passado, e eu era o responsável por vender a empresa. Aí eu estava um dia conversando com o cliente falou, a empresa de vocês agora está lançando um produto novo, eu vi? Que produto? Isso e isso e isso. Eu falei, o quê? A nossa empresa está lançando? Eu recebi uma carta lá de vocês, ué. Aí o cliente mostrou aqui, ó. Recebi um anúncio de vocês aqui falando que está lançando. Eu peguei, mas eu nem vi aquilo. E eu era responsável por vender a empresa. Então, olha para você ver a falta de comunicação. Imagina isso, o quanto não deixa um funcionário revoltado. O cliente está sabendo de produtos, de serviço que a empresa está lançando, o próprio funcionário da empresa não sabe. E o pior, o cara que é o responsável por vender a empresa não sabe. Ué? Sabe? Então, são coisas assim muito básicas. Para você fazer endomarketing, gente, não precisa gastar toneladas de dinheiro. São coisas simples, ações bem trabalhadas, bem pensadas, estratégicas. Como aqui está falando, reconhecimento. A gente vai ver já ali sobre essa questão do reconhecimento. Uma das coisas que os funcionários hoje mais buscam, sabe o que é? Reconhecimento da sua empresa. Eu vi uma pesquisa um dia, num documentário, um cara dessa área falando, tinham feito uma pesquisa perguntando para
para trabalhadores. O que você mais espera da sua empresa? Muita gente achando que o cara ia falar que era aumento de salário, promoção, né? Melhores condições. Não. Sabe o que 80% das pessoas falaram? Gente, 80%. O que você mais espera da sua empresa? Reconhecimento. Gente, as pessoas querem ser reconhecidas, as pessoas querem trabalhar, prestar seu serviço, se desdobrar lá no trabalho dela lá, mas quando fizer algo de bonito, ser reconhecida por aquilo. E o que a empresa precisa gastar para reconhecer o funcionário? R$0. R$0, gente. Um dia que tiver uma reunião lá, o diretor da empresa chamar o funcionário lá na frente e falar, gente, eu queria aproveitar esse momento nosso aqui, essa reunião que nós estamos fazendo, eu queria comunicar a todos aqui o excelente trabalho que o fulano de tal tem feito e o resultado que tem trazido para a empresa. Ele adotou uma estratégia agora, uma metodologia nova, que está otimizando os processos internos, nós estamos conseguindo reduzir nosso tempo de entrega de produtos, está gerando satisfação para o nosso cliente, aumentou a nossa receita. Então, gente, eu queria aí uma salva de palmas, todo mundo, por favor. Né? Temos aqui até uma plaquinha para dar para ele aqui, de reconhecimento do seu trabalho. Aí a empresa gastou uma plaquinha, baratinho o negócio. Gente, acabou. Aquele camarada lá, ele vai dormir nas nuvens, vai passar o resto do ano dele em casa, lustrando a plaquinha dele lá, colocando a plaquinha na prateleira. Todo mundo que chega na casa dele, ele corre para mostrar a plaquinha. Ó, a plaquinha que minha empresa me deu, ó. Sabe? E o que a empresa gastou com isso? Gastou lá R$10 para fazer a plaquinha. E o diretor pediu o pessoal uma salva de palmas, só reconhecer o trabalho da pessoa. Sabe? E aí eu vejo empresas gastando rios e mais rios de dinheiro com propagandas inúteis. Sabe? Propagandas erradas. Não estou querendo falar mal da propaganda. A propaganda ela tem que ser feita também, lógico. Mas empresas aí que não sabem fazer propaganda também, fazem propagandas erradas, gastam dinheiro com propagandas erradas, e gastam rios de dinheiro. Propaganda é uma coisa muito cara. Não traz e às vezes, quando é mal feita, não traz retorno nenhum para a empresa. E ele está gastando rios de dinheiro lá com propaganda errada e reconhecer o funcionário que é bom mesmo, nada. Sabe? Então... ai, Jesus amado. É triste. Mas é um assunto que eu gosto. Eu amo. Eu até me perco um pouquinho falando disso, mas vamos lá. Olha lá que coisa bacana, ó. Gente, compartilhar a diretriz organizacional. Sabe o que é diretriz organizacional? Muito simples, a missão, visão, valores da empresa. Um outro conceito interessante para você raciocinar, que eu vejo muita empresa fazer errado. Chego na empresa lá e tal, uma das primeiras coisas que eu procuro saber é como é que ela trabalha a missão, visão, valores. E aí, eu vejo muita empresa por aí fazendo a coisa errada. Sabe o que eles fazem? Que para mim não adianta nada? É você criar a missão, visão, valores da sua empresa, botar aquilo lá no site e esquecer daquilo. Pronto. Ou se não, bota lá no planejamento estratégico, lá, faz um plano, né? Bota lá no papel a missão, visão, valor da empresa, que enfia aquilo na gaveta lá e esquece daquilo. Aí, sabe o que eu falo? Eu dei aula de marketing muitos anos, eu falava com meus alunos. Gente, o simples fato de você criar uma missão, visão, valores, colocar aquilo no site e esquecer daquilo, isso é a mesma coisa que nada. Isso aí não está ajudando em nada a empresa. Realmente, não tem sentido nenhum. O simples fato de você criar missão, visão e valores da sua empresa e botar no site e esquecer daquilo, isso não ajuda a empresa em nada. Ajuda é a forma como você trabalha isso internamente. Eu, quando tinha lá minha equipe nessa empresa que eu trabalhava, que eu cheguei a comandar uma equipe grande lá, toda reunião minha com a minha equipe, que era quase que mensalmente, eu fazia uma reunião bacana com toda a minha equipe lá. O início da reunião era trabalhar um desses elementos aí, ó. Uma reunião pegava a missão para trabalhar aquilo internamente. O funcionário tem que estar com aquilo no sangue, tem que decorar, tem que estar na cabeça dele a missão da empresa, a visão da empresa, onde a empresa quer chegar, né? A missão é o que a empresa faz hoje, ela está ligada ao presente. A visão é aonde a empresa quer chegar. Como
como ela quer ser vista amanhã. Aí eu fazia exercícios com o pessoal. Gente, ó, quero que vocês façam para mim uma pequena redação. Estamos encerrando o ano. Pequena redação, meia páginazinha. Escreva para mim no papel o que você fez ao longo desse ano para ajudar a empresa a concretizar a sua visão. Uma coisinha boba, né? Mas, gente, aí ficava lá. Tinha gente que fazia redações maravilhosas. Escrevia 2 páginas de coisas que ela fez para ajudar a empresa a concretizar a sua visão. Outros ficavam lá, sem saber o que escrever. Eu olhava lá, eu via que o cara estava lá tentando esboçar, escrever alguma coisa, coçava a cabeça, pensava. Depois até vinha me procurar, falava, Mineiro, deixa eu falar uma coisa, até me desculpa. Eu estou aqui realmente fazendo uma reflexão e até quero pedir uma desculpa para a empresa, que eu estou realmente percebendo que esse ano eu deixei a desejar, eu realmente contribuí pouco, mas eu quero pedir desculpa, mas eu quero que você entenda. Eu tive alguns problemas ao longo do ano, isso me atrapalhou um pouco, mas, ó, eu prometo para você, eu prometo à empresa, que no próximo ano, eu agora, graças a Deus, resolvi meus problemas, estou aqui agora focado, comprometido, eu vou entrar esse próximo ano focado e vou ajudar a empresa a concretizar a sua visão, vou ajudar, sabe? Então, sabe, trabalhava isso internamente, os valores, né? De vez em quando a reunião pegava lá, a empresa tinha lá 6 valores, eu pegava 2 valores numa reunião, numa próxima reunião pegava mais 2 valores, trabalhava aquilo internamente, até para ver quem dos funcionários também tinham aqueles valores que a empresa prega, sabe? Então, isso bem trabalhado motiva, sabe? Agora, o simples fato de você criar missão, valores e botar no site, e esquecer daquilo, não vai ajudar em nada a empresa, sabe? Isso eu te garanto. Caminhando aqui já para o final, para a gente poder falar da nossa atividade, olha lá. Marketing interno como ferramenta para desenvolver uma cultura de qualidade. Impacta na reputação da empresa, que é construída em cada ponto de contato. Dicas de como desenvolver uma cultura de qualidade. Gente, treinar as pessoas a buscar a perfeição, fazer o correto da primeira vez. Tal do retrabalho, que eu canso de ver por aí, empresas que existe um volume altíssimo de retrabalho, mas a empresa também, ela não treina o funcionário, não sabe, não tem uma política de treinamento ali para o funcionário fazer a coisa da forma certa, da primeira vez, que evita retrabalho. Outra coisa importante, recompensar o funcionário por desempenho, né? Buscar o aprimoramento contínuo, incentivar o empowerment, que eu falei agora há pouco, né? De você dar mais poderes ao funcionário. Tudo isso são coisinhas básicas, simples, que você pode tentar implementar dentro da empresa, que traz motivação. Olha, e isso, gente, ó, o papel, quem faz esse papel é a liderança, o principal. Se a liderança da empresa ainda não entendeu esses conceitos, esse conceito não vai ser disseminado dentro da empresa. Não são os líderes hoje que têm que dar o exemplo de cultura, trabalhar essa cultura. Olha o que o autor fala, deve vir de cima para baixo na hierarquia. O RH e a comunicação corporativa devem atuar como facilitadores e advogados da qualidade na organização. Os treinamentos devem explorar a visão holística. O que é a visão holística? A organização como um todo. Então, olha um outro conceito interessantíssimo sobre treinamento aqui, que eu ia falar agora há pouco, mas deixei para falar agora. Eu não falei. Agora há pouco eu estava falando com vocês sobre treinamento e desenvolvimento, né? Avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento. E aí deu exemplo, né? Que eu perguntei para o cara lá, como é que você faz treinamento aqui na sua empresa? Vocês fazem? Tem uma política de treinamento e desenvolvimento? O cara falou, tem. Como é que é? Ah, de vez em quando eu reúno a turma aí, eu mesmo faço treinamento com eles. Gente, treinamento e desenvolvimento, o conceito moderno disso, como eu falei em 2, 3 capítulos no livro que a Venato falando sobre isso, vai muito além disso. Primeiro, você tem que saber diferenciar os 2 conceitos. Treinamento é um pouco diferente do desenvolvimento. Quando eu estou falando de treinamento, eu estou falando do treinamento a curto prazo. É um treinamento nas atividades do funcionário. Por exemplo, o funcionário, a função dele é fazer planilhas no Excel, fazer os relatórios. O trabalho dele é aquilo lá.
Então, tem que treinar ele com conhecimentos avançados de Excel, treinar ele com conhecimentos avançados de Word, para ele poder fazer um relatório bem bacana, aprender a fazer gráficos, que aí ele faz as planilhas, as planilhas orçamentárias lá que tem que ser feito. Daquilo ali, ele cria gráficos para ser analisado pelos diretores da empresa. Estou treinando o funcionário, treinando nas atividades que ele exerce hoje, para ele fazer a atividade dele lá no dia a dia da empresa. Quando eu estou falando de desenvolvimento, vai muito além disso. Eu estou falando de desenvolvimento pessoal e profissional. Eu estou pensando mais a médio e longo prazo. Sabe? Porque uma coisa que muitas empresas ainda não entenderam é que uma das obrigações da empresa, gente, é acabar de educar as pessoas que estão indo trabalhar naquela empresa lá. Aquilo ali é uma sequência da família dele. A pessoa nasce, ela é educada pela família, ela vai para a escolinha, começa a aprender a ler e escrever e fazer conta e tal, vai para o ensino médio. Quando ela conclui o ensino médio, vai fazer uma faculdade, ela vai para a empresa trabalhar. Ela teve a educação básica dela com a família e com a escola. A empresa, gente, ela tem a obrigação de concluir esse desenvolvimento desses seres humanos ali. Se preocupar com o que aquele ser humano pensa da vida, o que ele está buscando para o futuro dele. Sabe? E eu, gente, de vez em quando eu encontro pessoas por aí afora, as coisas que às vezes eu falo aqui, eu não cito nomes, lógico, para não, né, jamais, não vou citar nome de ninguém aqui, nem de empresa, nem de profissionais nenhum, para não ser antiético, mas são coisas que eu já vi, que eu presenciei, que eu ouvi, são reais. Eu estava conversando com um cara, um empresário, o empresário falou assim, mas eu não tenho nada a ver com a vida do meu funcionário, a vida pessoal dele, não. Tem a ver aqui, interno. Mas que o funcionário saiu da porta para fora da empresa, eu não tenho mais nada a ver com ele. E ele faz da vida dele que aí, sabe, aí eu até paro de conversar. Porque, gente, como é que eu vou trabalhar dar uma consultoria, trabalhar com um empresário desse que tem uma mentalidade dessa? E se eu perceber que eu não vou nem conseguir mudar essa mentalidade dele, eu até desisto do projeto, porque como é que eu vou começar a prestar um serviço lá com um cara com mentalidade dessa, se não tiver jeito de mudar isso? Porque eu acho que a empresa tem obrigação, sim, de ajudar a construir uma nova personalidade para aquele funcionário, fazer aquele funcionário mudar de vida, mudar a sua filosofia de vida, trazer novos valores para dentro da vida dele. Eu acho que quando a empresa contrata um funcionário, é como se estivesse pegando um filho também para acabar de criar dentro da sua casa. Sabe? Você tem a obrigação ali de cuidar da vida dele. Quando eu tinha essa equipe, que eu lá dessa empresa que eu de vez em quando cito aqui, que eu tinha uma experiência profissional que eu tive muito boa, que foi longa, e eu tinha uma equipe grande que eu comandava. Gente, eu trabalhava com essa equipe até questões como religião, por exemplo. Não é para dar pitaco para o cara mudar de religião, nada a ver além disso, mas de vez em quando eu fazia essas reuniões minhas, tinha determinados momentos que eu entrava nesses assuntos de religião, eu queria saber o que cada um estava fazendo da sua vida particular, pessoal. Gente, mas não é para dar pitaco, não é para ficar querendo me intrometer na vida da pessoa, não. É para saber se eu posso ajudar aquela pessoa a ser mais feliz na vida. Sabe? Se eu perceber que alguém não está muito bem, eu fazia questão de chamar a pessoa para uma conversa. Não, estou percebendo que você, né, não está bem, então alguma coisa está acontecendo com a sua vida pessoal, é no seu relacionamento, é com o seu marido, é com seus filhos. Não é para dar pitaco na vida dos outros, é para tentar ajudar. Eu tenho uma experiência de vida também muito grande, passei por diversas coisas na minha vida. Então, de repente, eu posso ajudar aquela pessoa a superar uma fase difícil que ela está passando. E porque para o funcionário trabalhar bem, ele tem que estar feliz, ele tem que estar em paz. Sabe? Então, essas questões, por exemplo, de religião, que eu falei aqui, não é que eu ia saber querer tentar mudar a religião, não é nada disso, pelo amor de Deus.
Né? Porque para mim não me interessa qual religião você frequenta. Se você está feliz com a sua vida, né? Então, por exemplo, se você falar para mim, não, eu vou na igreja católica. Ah, está feliz? Tô feliz. Você tem ido à missa? Tem. Vai à missa aos domingos. Né? Assiste à missa. Volta feliz para casa com a família. Está vivendo uma vida feliz daquele jeito ali. Então, pronto, acabou. Ótimo, então continue. Se você falar, não, eu vou na igreja evangélica. Tá, mas tá bem lá, tá feliz. Pastor fala as palavras bacanas, aquilo eu volto para casa refletindo sobre as palavras do pastor. Você tá feliz com isso? Tô feliz demais. Então, ótimo! Eu acho que a pessoa, nós temos a obrigação de ajudar, né, uns aos outros a serem mais felizes. Ter uma vida mais feliz. E se eu, como responsável por um setor, percebo que um funcionário meu não está bem na vida, está com algum problema, por que eu não vou ajudar o cara? Como é que eu vou falar que eu não tenho nada a ver com a vida pessoal da pessoa? Como que eu posso falar um troço desse? Sabe? Jamais. Então, as empresas, elas têm essa obrigação, sim, de cuidar da vida pessoal de cada um dos seus funcionários e ajudar como puder. Ajudar com aconselhamento, né? Diversas formas da empresa ajudar a pessoa. Porque quando, como eu falei, o funcionário está feliz com a vida pessoal dele, é muito mais provável que ele vai desempenhar bem o seu papel dentro da minha empresa. E o contrário é verdadeiro. Se ele estiver infeliz na vida pessoal dele, como é que ele vai desempenhar bem o papel aqui dentro da minha empresa? Né? O próprio Valdez falou isso lá no vídeo dele, uma das primeiras aulas nossas lá. Ele falou que conversou com um empresário e o cara falou, Valdez, aqui eu estou preocupado com o sonho individual de cada um dos meus funcionários. Eu quero que a minha empresa ajude o funcionário a realizar o seu sonho. Se a minha empresa puder ajudar o funcionário a realizar o sonho dele, o funcionário vai lutar para realizar o sonho da empresa também. É uma troca. Né? Então, gente, isso aí é fantástico, esse tipo de mentalidade. Então, o que eu estava falando, treinamento e desenvolvimento vai muito além do que simplesmente fazer um treinamentinho de vez em quando com o pessoal, né? Até a tecnologia pode auxiliar na liberação de afazeres e tarefas menores, estou falando da última linha do slide, que possa haver mais intercâmbio nas relações interpessoais. E olha lá, ó, o que deseja o público interno? Isso, gente, foram pesquisas e mais pesquisas que são feitas por aí afora e os resultados são os mesmos. Coisa simples. Olha lá, respeito, participação, fazer o funcionário entender que ele faz parte de algo maior. Então, esses dois primeiros ali, ó, respeito e participação. Gente, tudo na vida tem que haver respeito. Você tem como corrigir o funcionário. Aliás, você tem obrigação de corrigir o funcionário. Se o funcionário não está executando bem a sua tarefa lá, o seu papel, a empresa tem o dever, não é o direito, não é o dever de chamar o funcionário e corrigir o funcionário. Agora, tudo deve ser feito dentro do respeito ao próximo. Né? Eu acho que eu cheguei a comentar um dia aqui numa dessas aulas passadas sobre um vídeo do Mário Sérgio Cortella falando que ele foi trabalhar lá o chefe dele ia ser o Paulo Freire. Ele foi convidado para ser subsecretário de Educação em São Paulo e o secretário era o Paulo Freire. Quando acontecia algo errado, Paulo Freire chamava ele, Mário Sérgio, vem cá, vamos lá para minha sala que o troço está dando errado, vamos ter uma conversa. Ele sabia que ele ia ser chamado a atenção, algo deu errado. A conversa não ia ser uma conversinha muito amigável, mas ele ia feliz, motivado, sabe por quê? Porque ele sabia que ele ia, na verdade, ele ia ter uma aula. Ele ia ter uma aula com o Paulo Freire, que o Paulo Freire ia dar um jeito de contornar a situação, mostrar para ele o que deveria estar sendo feito para corrigir, com todo o respeito desse mundo, sabe? Então, jamais havia desrespeito com o próximo. E ele saía de lá, de alma lavada, saía daquela reunião desgastante que ele teve lá e tal, né, porque eles acertaram os problemas, mas ele tomou uma aula, e tudo foi feito dentro do respeito, e é o que as pessoas buscam. E a participação.
fazer parte de algo maior. Gente, tem uma aula que eu dou, um curso meu de liderança, que eu falo para os alunos sobre um negócio bem bacana, chama gestão do sentido. Que eu já devo ter comentado por alto aqui com vocês. Sabe o que é gestão do sentido? É a empresa mostrar para o funcionário qual o sentido do trabalho dela. Ah, professor, mas isso todo mundo faz. Não. Eu tenho amigos meus aí, como já comentaram comigo. Um amigo meu uma vez relatou que ele foi trabalhar numa empresa, a empresa foi lá, deu um treinamento para ele, falou, esse aqui é a sua mesa, esse aqui é seu computador. Sua função aqui é a seguinte, você vai fazer essas planilhas, como você fez lá no treinamento lá, sobre as planilhas, aí você, no final do dia, vai fazer o relatório, aí você vai imprimir essa planilha com esse relatório, vai botar naquela caixa ali, aí você bate o ponto e vai embora. E aí pronto, acabou. O cara ficou mais de 3 anos fazendo aquilo. O cara chegava 9 horas da manhã, batia o ponto dele, sentava, ficava lá o dia inteiro fazendo as planilhas, fazia o relatório, no final do dia imprimia aquilo, botava na caixa, batia o ponto e ia embora. 3 anos e meio fazendo isso, e nunca, ele falou, nunca ninguém chegou e explicou para ele para que era aquele relatório, para que servia aquela planilha. Ele começou a ficar desconfiado, que, sabe assim, falou, gente, eu acho que ninguém nem olha esses relatórios que eu faço, ninguém nem vê essas planilhas. Aí o cara começa a cair em desmotivação, ele começa a não entender o sentido do trabalho dele. Para que eu faço essas planilhas? Não tem feedback nenhum, ninguém nunca explicou para ele. Um dia o cara pediu demissão, falou, tá lá trabalhando, lá igual um maluco, lá fazendo que esse troço, sabe nem para quê. Ele não tem a dimensão de que ele pode estar fazendo parte de uma coisa maior. E às vezes, gente, aquela planilha e aquele relatório que ele faz é uma coisa importantíssima para a empresa. Às vezes aquilo ali é trabalhado nas reuniões de diretoria. Os diretores da empresa pegam aquele relatório que o cara faz, as planilhas dele, é passada lá no slide em PowerPoint, lá, o presidente da empresa leu a planilha, os diretores tomarem as decisões do planejamento estratégico da empresa. E o cara não está nem sabendo para que serve aquela planilha dele. Em vez dele estar todo motivado, pensando assim, né? Nossa, que orgulho que eu tenho do meu trabalho, né? As planilhas que eu faço são passadas lá na reunião da diretoria. O presidente da empresa lê o meu relatório para os diretores. Imagina o cara pensar dessa forma, né? Não, ele não sabe nem para que serve aquele relatório. Então, ele não enxerga um sentido no trabalho dele. O Miquéias, com toda certeza, né? Deveria haver uma iniciativa do funcionário perguntar. Agora, cá para nós aqui, de quem que é a obrigação? Eu acho que é da empresa. O cara, isso aconteceu, ele foi contratado, a empresa deu treinamento para ele fazer com as planilhas. Em momento algum explicou para ele para que era aquela planilha, para que era aquele relatório. E 3 anos o cara está lá trabalhando e ninguém nunca deu um feedback para ele, nunca falou nada, ele não sabe nem para que é aquilo. Fica lá no cantinho dele lá. Não, lógico que ele podia perguntar para o superior, né? Mas não, ele também não perguntou, e também a empresa também não falou também. Então o trabalho dele começa a perder o sentido. Quem que vai motivar? Fazendo uma coisa que ele não vê sentido naquilo, para que serve aquilo. Né? Então, são coisas simples. Olha lá, reconhecimento que eu falei, né, gente? As pessoas querem, 80% da pesquisa lá, as pessoas falaram, eu quero da minha empresa reconhecimento. Oportunidades de crescimento, gente. Outra coisa também que desmotiva. Eu já tive também amigos meus pediram demissão da empresa, porque o cara está lá, quase 5 anos na empresa lá, trabalhando igual um maluco, ralando e estudando, fazendo faculdade, já concluindo a faculdade, fazendo cursos, se aperfeiçoando, se especializando. E toda vez que tem uma oportunidade lá, que surge uma vaga, a empresa pega alguém de fora. O cara trabalha, teve uma oportunidade nova, a empresa pega alguém de fora. A gente vai estudar isso lá em recrutamento e seleção, né? Esse recrutamento interno. Quando isso é muito praticado na empresa, desmotiva o funcionário. Quem que vai ficar lá trabalhando igual um maluco lá, estudando, buscando desenvolvimento, na hora que ele poderia estar sendo promovido, a empresa vai e pega alguém de fora. Então, oportunidade. A empresa tem que ter uma política
né, de cargos e salários, uma política de crescimento interno dos seus funcionários, né, para que a pessoa esteja lá trabalhando, sabendo que numa próxima oportunidade que surgir, ela tem chance de crescer dentro da empresa, né? Gente, o próximo assunto, então, é a geração XYZ, vocês vão ver que tem a ver com isso aqui. Eu vou dar um intervalozinho, eu vou pegar aqui agora, ó, intervalo de 10 minutos, vou compartilhar com vocês um vídeo bem bacana, com vocês, que fala sobre geração XYZ. Quando eu voltar do intervalo, vou falar rapidamente sobre esse vídeo, fazer um comentário sobre esse vídeo, e já vou entrar no assunto da atividade supervisionada. A gente vai dar um início da atividade supervisionada, tá? Deixa eu só achar aqui aonde que está esse vídeo. Ó, pera aí, um pouquinho só, rapidinho, já até localizei aqui. Ontem ó, geração XY e Baby Boomers. Aí, gente, ó, estou compartilhando o vídeo lá com vocês. O que nós vamos fazer? Intervalozinho de 10 minutos, que é para você tomar uma água, tomar um café, tomar um lanche, quem não tomou ainda. Quem tiver a oportunidade, assista esse vídeo. Tá? Ele é muito legal. Muito legal, falando sobre essa diferença das gerações. Daqui a pouco eu estou voltando, eu faço um comentário, quem quiser também comentar, tá? São 8h10, então vamos combinar 8h20, nós damos sequência. Tá? O intervalo está sendo um pouquinho mais tarde, por causa que a aula começou um pouco mais tarde por causa da live, né? 8h20 a gente está voltando, tá bom? Não saiam daí porque tem atividade supervisionada. Já eu estou voltando. Pessoal, vamos retomando devagarzinho aqui, né? Que o João falou que está acabando de ver lá o vídeo. Eu vou sair fazendo alguns comentários que eu acho interessante. Né? João, olha, alguns comentários interessantes. Tem até mais vídeos no YouTube, se você for pesquisar aí, tem muita coisa falando sobre geração XYZ. Mas pensa naquilo que eu falei mais cedo lá, como é que uma empresa hoje pode funcionar bem se dentro de uma empresa, se não tem uma liderança que entenda isso que nós estamos falando aqui até hoje ao longo do nosso curso, e principalmente que nós falamos hoje, né? E o que vocês vão ver comigo a partir de agora, que nós vamos começar atividade supervisionada. Gente, está falando que a internet está fraca, está caminho de casa, ok. Porque, por isso, gente, é que existe tanto conflito dentro das empresas, e a empresa que não entende bem esses conceitos não sabe resolver, sabe? Não sabe resolver a coisa porque não entende esses conceitos. Porque a gente vai ver na nossa atividade supervisionada, como eu falei, né, as diferenças que tem da nossa personalidade, da nossa forma de enxergar o mundo em função da parte do cérebro que a gente mais usa. Cada um de nós temos as características diferentes um do outro, em função dessas diferenças que nós temos, nós nascemos daquele jeito, tá? E além dessas diferenças nossas de ver as coisas, de ver o mundo, de tomar decisões, tem as diferenças das gerações. Vocês viram no vídeo lá? O cara lá, o Baby Boomer, conversando com a filha dele lá no sofá, aquele cara lá que nasceu lá na época da Segunda Guerra Mundial, e hoje nas empresas ainda tem, né? Esse pessoal, hoje você chega numa empresa, hoje, qual o cenário que você vê? Tem aquele pessoal já mais velho de casa, claro, e os diretores, pessoal já mais velho, gerentes mais antigos da empresa, que estão lá na casa dos 60, 62, 63, caminhando para a aposentadoria, 65 anos, caminhando para a aposentadoria. O cara nasceu, gente, lá em 1946, 1947... 1948. Gente, era um mundo completamente diferente. Nem se imaginava ainda a internet, nem se imaginava. Naquela época, o que era o tradicional? Você viu o cara falando, ele entrava na empresa, ele vestia a camisa da empresa e ia até se aposentar. Quando muito, o cara tinha uma mudança de emprego ao longo da vida dele. Você pegava lá um camarada daquele lá e ao longo da vida toda profissional dele, ele teve 2 empregos. 2 empregos no máximo.
Sabe? Aquilo ali, ele entrava na empresa e até se aposentar naquela empresa lá. E aquilo era a mentalidade, aquilo era o certo. Não existia essa de você sair para ir para a concorrência, jamais. Né? Agora, hoje, pega essa rapaziadinha nova hoje. Gente, um dos maiores problemas que os gerentes têm, diretor de empresa, gerente de empresa tem, é você contrata uma pessoa, né, nova, jovem, 18, 19 anos, o camarada entra na empresa hoje, amanhã ele já está perguntando quando é que ele vai ser promovido, quando é que ele vai ser o gerente do negócio, quando é que ele... Sabe, ele quer, assim, é da noite, é o imediatismo. Sabe isso, gente? Coitado, não é culpa da pessoa, não. É a mudança do mundo. É uma mudança cultural do mundo. A pessoa que nasceu hoje, que nasce, né, o pessoalzinho mais jovem, estão nascendo num mundo que a velocidade das coisas é instantânea. Tudo é instantâneo. Imagina lá na época daquele povo lá de 1945, 50... Era tudo lento, ninguém se comunicava com o outro lado do mundo, tudo muito devagar, as mudanças eram devagar. Hoje, gente, hoje você compra um computador hoje, daqui a pouco aquele computador já não serve para mais nada. Você compra um celular hoje, daqui a pouco aquele celular já não serve para mais nada. É tudo uma velocidade muito grande, a tecnologia, a comunicação é muito veloz. Você está aqui hoje, aqui, ó, eu tô dando aula para vocês, cada um num canto. Se tivesse algum aluno aí que estivesse agora lá no Japão, estava assistindo a aula do mesmo jeito que vocês aqui no Rio de Janeiro assistindo a aula. Comunicação instantânea, a velocidade das coisas é muito rápida. Tudo. Então, a nossa vida hoje ela é acelerada. Né? A gente não tem a impressão de que o tempo está passando mais rápido, é porque realmente a informação, a velocidade da informação faz com que a gente tenha a impressão de que a vida está passando mais rápida. E assim, então, eles nasceram nesse mundo, acostumado com velocidade. Aí chega na empresa, na outra semana já quer ser promovido, já quer ser gerente, já quer mandar, já quer aumento de salário, sabe? Já quer implementar novas mudanças. Aí o dono da empresa não quer que muda os negócios, aí ele já não... Porque aí o contrário, os diretores da empresa não gostam de mudanças drásticas. Né? Aí tudo tem que se pensar, tem que se analisar, tem que se planejar. Aí, sabe, é uma quantidade de conflitos que existem por questões das diferenças de gerações. E quando você entende, você consegue, como eu falei, não é que vai acabar os problemas de uma vez por todas, não. Mas você consegue amenizar. Sabe, hoje eu entendo, o rapazinho que acabou de chegar, já está querendo ser promovido, eu sei que é porque ele é daquela geração nova. Eu vou tentar trabalhar a cabeça dele, mostrar para ele que as mudanças, infelizmente, no mundo empresarial, corporativo de hoje, as coisas não acontecem com a velocidade que ele está acostumado, tem que trabalhar, e aí, sabe, vai amenizando o problema. Estou no meu 6º emprego, o Igor falou, 4 anos de mercado de trabalho. Pois é. Assim, igual eu falei, antigamente, o certo era o cara ficar a vida inteira numa empresa só. Hoje não, é comum. O camarada entra hoje, 6 meses trabalhando numa empresa, já recebe uma proposta melhor, já sai dali, vai para outra empresa, fica ali 8 meses. Oi? Assim, eu vou falar por experiência própria. O mercado, as empresas, acabam muitas vezes não vendo isso com bons olhos. Quando a gente vai para uma empresa de RH, e eles pegam a carteira da gente, ao invés do currículo, ele viu um monte de empresa. Por exemplo, eu tenho 33 anos, eu trabalho desde meus 16 anos. Então, você pega e tem muita empresa na minha carteira. Não tem como. Porque eu trabalhar, hoje em dia, até que eu tento manter mais um período assim... Pelo menos 3 anos. Mas antigamente eu fazia 10 meses, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 2 meses. Para mim, 1 ano e 2 meses, 6 meses, nossa, eu já estava querendo fugir da empresa, que eu não aguentava mais ficar ali dentro, fazendo a mesma coisa, com as mesmas pessoas, no mesmo lugar e tudo mais. As empresas não conseguem entender que a gente faz parte dessa geração que é mais acelerada. Mas realmente, Jéssica, não é visto com bons olhos mesmo, não.
Você pega um currículo de uma pessoa, a pessoa ficou 3 meses no emprego, 6 meses no outro, 4 meses no outro, 5 meses no outro. Também não é legal. Dá uma impressão de que... Né, qual é o problema da pessoa? Ela não para em emprego nenhum. Então, eu sempre, quando eu dou aula de planejamento da carreira, gente, uma das coisas que eu mais falo com os alunos, tomem cuidado, gente, sabe? Entrou num emprego, não está lá muito feliz e tal, tenta pelo menos se manter lá um ano e pouco, tal, você buscar uma nova oportunidade, porque se, de repente, você vai saindo por qualquer coisa, você está lá 4 meses lá, se aborreceu, está saindo, aí você vai para uma outra empresa, você corre o risco também de ter problema de novo, aí você vai sair também de lá de novo. Aí ficou 4 meses numa, saiu, foi para outra, ficou mais 3 meses na outra, saiu, foi para outra, ficou 5 meses na outra. Sabe? Então, tipo assim, ó, deixa eu dar... Eu sei que, assim, é difícil demais. É uma coisa que é complicadíssima isso, mas deixa eu dar um exemplo de mim. Eu, nessa empresa que eu fiquei uma longa experiência lá e tal, em 2009, eu já tinha 5, 6 anos de empresa, fui promovido a gerente comercial, em 2009. Gente, chegou em 2010, 2011, eu tive horrores de problema lá nessa empresa. Eu tive, assim, para chegar e chutar o balde. Falei, não fico aqui mais um segundo. Saí, fui embora para casa, falei, vou lá amanhã, vou resolver minha vida. Eu não fico... Você acredita? Só que eu pensei, falei, não, eu não posso fazer isso. Eu não posso. Você imagina, eu acabei de ser promovido a gerente na carteira. Imagina o seguinte, num ano, eu fiquei 6 anos na empresa. Aí a empresa me promoveu a gerente. Aí no outro ano eu pedi demissão. Ué, como é que eu vou explicar isso para a próxima empresa onde eu for apresentar meu currículo? O cara vai olhar meu currículo e vai falar assim, Eduardo, me explica uma coisa. Você ficou 6 meses na empresa. Aí a empresa te promoveu a gerente. Aí logo depois você pediu demissão. Ué, não tem explicação. Eu engoli sapo, eu falei, eu vou esperar, eu vou ficar no mínimo 5 anos. Sabe por quê? Porque o mercado exige que você tenha experiência. Eu olhava outras oportunidades de emprego, todas as oportunidades, o cara botava lá, vaga para gerente comercial. Tem que ter experiência de no mínimo 5 anos na carteira. Então eu falei, agora que eu fui promovido, eu vou ficar aqui. E mesmo que essa empresa caia, eu vou ficar aqui 5 anos. Eu não vou pedir demissão nesses 5 anos. Eu vou aguentar o que eu tiver que aguentar. E fiquei lá e aguentei. Aguentei um monte de coisa lá. Passei. Fiquei lá mais uns 7, 8 anos lá nessa empresa como gerente. Você está entendendo? Eu aguentei as coisas ali, porque eu falei, se eu sair agora, estou no 2º ano meu, fui promovido no ano passado, aí esse ano eu peço demissão. Ué, queima a minha carteira. Eu sei que eu tenho um monte de justificativa, um monte de explicação. Mas para o próximo empregador, aonde eu for apresentar meu currículo, o cara não vai ver aquilo com bons olhos. O cara acabou de ser promovido, depois pediu demissão. Professor, oi. Ter muitos empregos no currículo ou na carteira é tão feio quanto ter um só muito tempo? Não, pelo contrário, eu acho muito mais bonito ter um só. Igual essa empresa, eu fiquei lá 12 anos. Ó, fiquei 12 anos nessa empresa. Mas, professor, dentro da atualidade, não pode significar que aquela pessoa não tentou buscar uma melhoria ou uma... Eu estou falando assim, de uma pessoa que ficou fazendo a mesma função. Não, ela ficou fazendo... Um exemplo, ela ficou 6 anos dentro de uma empresa fazendo a mesma coisa. Não. Aí também aí é outro problema. Aí é um outro tipo de problema. É a mesma coisa. É outro problema. Né? Você não pode ficar lá, passar mais de 5 anos numa empresa sem você ter tido algum tipo de promoção qualquer. Subir um degrauzinho qualquer. Cara que fica hoje, para mim, 5, 6 anos numa empresa lá e não tem nenhum tipo de promoção, de melhoria interna lá, então é ele que, de repente, tem problema. A empresa está mantendo ele lá porque ele deve ajudar de alguma forma, mas a empresa também não promove aquela pessoa, porque ela não tem competências para ser promovida.
Isso não é bom também, você ficar lá 10 anos numa empresa com a mesma função. Não é bom também. Não é legal. Professor? Diga. E quando a pessoa, no meu caso, eu fui contratada uma época com uma série de... Foi tratado tudo antes da contratação, os benefícios, a forma de trabalho. E aí, quando eu entrei, passei de um processo seletivo, quando eu entrei, eu fui num salão. Eu vi que era tudo mentira o que eles haviam prometido. E aí, poxa, não foi combinado. Eles estavam fazendo uma coisa que não foi tratada. Então, eu não fiquei. Eu não esperei os 3 meses de experiência e pedi demissão, porque eu achei uma falta de respeito. Eles fazerem todo um processo seletivo, ter tudo, e aí chegar na hora, depois que você entrar, não é bem como eles falaram. Então, eu achei, inclusive, esse salão, ele faliu. Ele tinha várias unidades, ele simplesmente faliu. Um negócio desse não vai pra frente. Aí, no meu caso, eu estou errada? Eu estaria errada? Não está errado, não. Eu não concordei. E, Diane, tudo é uma questão de bom senso. Aí também aí é uma outra questão também, né? Aí a empresa foi desleal com você também. Aí, olha só, isso é tão complicado, gente. Isso é tão complicado, porque também você tem que tomar um cuidado danado também, porque imagina só que situação delicada que você entrou. E não foi culpa sua, eu sei. Mas, né? Porque, por exemplo, assim, quando você vai fazer um processo seletivo, também não é muito bom e aconselhável que você fale mal de outros empregadores. Não é muito bom. Pois é, isso eu sei, né? E aí fica delicado realmente. Eu nem coloco no currículo. Aí olha que situação delicada que você fica. Aí você foi lá, aí a empresa foi desleal com você. A empresa te prometeu rios e tal, chegou lá, não era nada daquilo. Tudo diferente, você se sentiu enganada. Né? A empresa foi desleal com você. Aí você não ficou, perdeu demissão, não era isso, tal, não sei o quê. Aí você foi para uma próxima oportunidade de emprego, fazer processo seletivo lá. Aí o cara vai olhar seu currículo e vai falar, ué, você ficou só 2 meses nessa empresa, por que você ficou tão pouco tempo? Aí você vai falar, porque a empresa foi desleal, que a empresa fez isso. Pois é, complicado. Tanto aí se você ficou lá um tempo muito curtinho, nem te aconselho a colocar isso no currículo. Não coloco. Então, gente, o currículo, nós vamos falar sobre currículo em algum momento aí para frente. Unidade 3, nós vamos falar de recrutamento e seleção. Então, eu vou falar um monte de coisas bacanas com vocês, e inclusive sobre tudo isso que nós estamos falando aqui agora. E sobre processo seletivo, sobre análise de currículo, e eu vou dar dicas para vocês sobre tudo isso que nós estamos falando aqui. Uma coisa que eu falo, o currículo, você não é obrigada a colocar tudo lá no seu currículo, não. O currículo é uma peça de marketing. Se você, por exemplo, teve uma experiênciazinha igual a essa que você citou, que você mal chegou na empresa, viu que era enganação, que não era aquilo, ficou só 1 mês e saiu, então nem bota aquilo no currículo. Nem bota aquilo no currículo, mesmo que tenha sido a carteira assinada. Porque o currículo é uma peça de marketing. O currículo é feito para quê? Para o cara olhar seu currículo e falar, olha, essa Ediane aqui me interessa, essa profissional é boa. Chama ela para eu entrevistar aqui, por favor. Aí você vai lá na entrevista. Aí o cara vai ver seu currículo, ele nem vai ver essa experiência que você teve lá, que você foi enganada. Você nem vai falar disso, você vai falar das experiências produtivas que você teve, que contribuíram para a sua carreira. E onde você pôde dar contribuição para a empresa e tal. Se depois, em algum momento, o cara pegar sua carteira, né, e ver, Ediane, e essa coisa que tem aqui na sua carteira que você ficou 1 mês? Fala, olha só, isso aí eu nem gostaria de comentar. Eu nem citei no currículo, porque foi uma experiência não satisfatória para mim, e por questões éticas, eu prefiro nem comentar. Pronto, Aí se o cara insistir, mas eu quero saber, você fala, olha só, eu não quero falar porque eu não gosto de falar mal de outras empresas, de outros empregadores. Se eu for ter que explicar o porquê que eu tive essa experiência rápida e nem citei no currículo, eu vou ser obrigado a te falar a verdade, o que aconteceu lá. E eu não gostaria, por questões éticas.
Aí você ainda está encantando o camarada. O cara vai falar, opa, aí agora essa menina ganhou ponto comigo, né? Olha que bacana, uma menina ética. Não concorda comigo? Você não é obrigada a pôr isso no currículo, não. Sim, com certeza. Porque não é legal. Eu tinha uma experiência já de 10 anos numa empresa e tal. Então, e aí botar uma assim para mim, e era até um cargo maior, então eu preferia nem colocar. O maior erro, às vezes, das pessoas, da pessoa é ficar colocando troço no currículo que não tem necessidade de colocar lá. A pessoa acha que tem que pôr tudo. Outro dia, uma amiga minha me mandou o currículo dela para eu ajudar ela a dar uma organizada no currículo. Aí tinha lá, ela botou 8 experiências profissionais. Dessas 8, aí eu falei, gente, para que ela colocou? Ela colocou a vida toda dela profissional lá. Dessas 8, tinha umas que eram velhas e que ela tinha ficado 3 meses apenas. Eu falei, fulana, para que você colocou uma experiência profissional sua aqui no seu currículo? Nós estamos em 2020. Você teve uma experiência em 2010, você ficou 3 meses. Depois, uma próxima aqui em 2011, que também você ficou 4 meses. Para que você está queimando seu filme? Ah, mas não tem que colocar tudo, não? Não, é para quê? Coloca só as suas últimas 3 experiências. Para que você tem que colocar coisa lá de 2010 que está queimando o seu filme? Ué, não tem necessidade, não. Coloca só as mais recentes e que ela teve. Ela ficou 2 anos, 3 anos, e foram representativas. Aí, de repente, as últimas 3 experiências delas foram boas, representativas, ela está queimando o currículo com aquelas porcaria lá de 2010. E ela ficou 3 meses só e não representou nada. Então, tudo é uma questão de você saber o que colocar no currículo. E o que, igual, alguma coisa que você não mencionou, você tenha uma resposta para dar ali na hora. Se o cara ver na sua carteira e comentar com você, você fala, tem uma resposta plausível para dar. Professor, entendeu? Infelizmente, eu tenho uma experiência assim na carteira. Até muito por erro da empresa mesmo. Enfim, quando eu não boto no currículo, quando pegam a minha carteira e perguntam, eu falo que eu cobri férias. Era uma experiência para cobrir férias. Como eu estava desempregada, para mim era legal, que eu ia ter um salário, mas que eu sabia que não ia ser efetivado. Pronto, acabou. Não preciso falar mal de ninguém. Exatamente. Porque também não é legal você falar mal também acho que ninguém vai ligar para ela perguntar. Entendeu? Eu explico assim, eu fiquei 1 mês treinando e depois eu cobri férias de 2 pessoas. E aí acabou. Acabou. Lá na unidade 3, a gente vai falar muito sobre essas questões. E aí, se vocês lá mais para frente quiserem, quem quiser depois me mandar o currículo para eu dar uma olhada, eu olho, não tem problema não. Tá? Para dar algumas dicas, fazer algumas pequenas modificações e tal. Não é mentir, nada. Você não pode mentir. Agora, omitir alguma coisa, sabe? Não tem problema. Não tem problema não. Tá? Mas lá nós vamos falar bastante sobre o currículo mais para frente ainda, e sobre essas oportunidades de emprego, entrevista de emprego, vamos falar muito sobre entrevista de emprego, sobre dinâmica de grupo, a gente vai falar muito sobre essas coisas. Eu sei que vocês têm um monte de dúvidas, fazem muita pergunta sobre isso. Lá na frente a gente vai ver. Pessoal, olha só, deixa eu só, porque senão já vai dar 9 horas lá, né? A aula começou um pouquinho mais tarde, mas também eu não vou me estender demais também, não fica tarde. Por causa de vocês. Deixa eu só iniciar com vocês a APS, falar só de um primeiro testezinho e explicar como ela vai ser feita, essa nossa APS. Em primeiro lugar, você vai fazer para mim e me mandar isso aqui que está no Word só. Aquele PowerPoint que eu mandei lá, que está, na verdade, tá em PDF lá, eu vou usar para explicar como você vai fazer. Você tem que me mandar isso aqui, ó. Ó o regulamento aqui, ó. Ele deve ser feito individualmente. Por que individualmente? Porque isso é um teste de autoconhecimento. Não tem sentido nenhum fazer isso em grupo. Você se analisando, você se conhecendo. Você vai me mandar, eu estou dando um prazo para você até o dia da nossa prova, dia 7/10, às 22 horas, que é a data também limite para a prova, tá? Prova nós vamos falar mais para frente.
Então, você vai ter um longo tempo ainda aí para fazer. Hoje eu vou só iniciar. A aula que vem eu vou terminar de explicar ela toda para você, tá? Ela vai fazer parte da A1 e vai ler 2 pontos essa atividade. Fez a atividade, tudo bonitinho conforme está aqui, beleza, 2 pontos garantidos, tá? Individual. Então, pessoal, vou passar para o PowerPoint para eu ir explicando para você, tá? Vou ter só o primeiro teste só que eu vou fazer, o resto a gente vê na próxima aula. De onde eu tirei esses assuntos? Em primeiro lugar, o que nós vamos ver? Ó, um monte de objetivos, gente. Ó, em primeiro lugar, esse teste vai te ajudar a planejar melhor a sua vida. Você vai entender melhor o tipo de inteligência que você tem, suas preferências vocacionais. Você vai fazer testes de personalidade. Você vai entender melhor seus pontos fortes, seus pontos fracos. Vai te possibilitar fazer um planejamento melhor de vida. Você vai se conhecer, o autoconhecimento, se conhecer melhor. Como você vai fazer isso, se conhecer melhor? Através de vários testes. Ó. Primeiro, as múltiplas inteligências de Gardner, as preferências vocacionais de John Holland, traços de personalidade segundo o MBTI, estudo da dominância cerebral de Herman, teste DISC, e, por fim, quando você fizer todos esses testes aqui, você entender bastante coisa sobre você, sobre a sua personalidade, sobre suas preferências vocacionais, aí você faz a sua análise SWOT, que é nada mais, nada menos do que você identificar seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas oportunidades e suas ameaças. Oportunidades e ameaças, depois eu vou te mostrar lá como você vai identificar, eu vou te dar uns exemplos meus. Ponto forte, ponto fraco, você tira daqui. Esses próprios testes aqui já vão te dando coisas sobre seus pontos fortes e seus pontos fracos, tá? Eu tirei coisas do livro do Chiavenato, aquele livro principal. Tem coisas que é de um outro livro dele, que chama Escolha Seu Futuro, Como Definir e Construir Seu Caminho Pessoal. E tem lá no final aquela parte da análise SWOT, eu tiro desse livro aqui, A Estratégia do Olho de Tigre. Tá? O que nós vamos ver, então? Para começar a conversa, gente, por que a gente faz isso? Gente, olha só que coisa interessante. Para quem ainda não ouviu isso aqui, ó. 400 anos antes de Cristo, gente, estou falando de 2.400 anos atrás. Sócrates, um dos maiores filósofos da nossa história, o cara lá naquela época ele já dizia, conheça-te a ti mesmo. Ele falava assim, ó, é uma condição fundamental para a sua vida, para quem quer conseguir conquistar o mundo exterior, a pessoa primeiro precisa conquistar o seu mundo interior. Ele falava, se você quer conquistar o seu mundo exterior, primeiro você precisa conquistar o seu mundo interior. Você tem que saber o que você veio fazer aqui na Terra, qual é essa missão que você tem aqui, quem você é, qual a sua personalidade, o tipo de inteligência predominante que você tem, os pontos fortes que você tem, os pontos fracos que você tem, para você poder tentar trabalhar esses pontos fracos, os pontos fortes seus, como você pode usar isso a seu favor. Sabe? Então, é uma condição assim primordial para que você consiga crescer na sua vida, você tem que se conhecer, entender quem você é. Para isso, ó, a gente vai fazer todos esses testes aqui, ó, como eu já tinha citado. Sua inteligência predominante, é o primeiro, nós vamos fazer ele hoje. Suas preferências vocacionais. Depois, olha que bacana. Quando você entende a sua inteligência predominante, você entende suas preferências vocacionais, você combina uma com a outra e você descobre as profissões mais adequadas a você. Depois você identifica seus traços de personalidade, segundo um estudo muito famoso. Todos esses estudos, gente, foram desenvolvidos por principais psicólogos e psiquiatras do planeta Terra, tá? Igual esse MBTI, é um estudo famosíssimo, famosíssimo, famosíssimo. Um outro estudo famosíssimo é da dominância cerebral, que a gente vai ver na próxima aula lá. Esse outro teste do DISC, que eu acho ele muito bacana, esse DISC, ele já te dá até seus pontos fortes, seus pontos fracos. E bate assim, ó, certinho.
Depois eu faço uma última análise sobre algumas outras inteligências que você deve melhorar na sua vida, buscar aprimorar. E aí, gente, você já está apto a construir a sua análise SWOT. Eu vou te explicar passo a passo desse estudo. Vou te mostrar direitinho como fazer cada um, tá? No final, a gente fecha. Você vai ter um estudo completo sobre você. O primeiro, só que nós vamos fazer hoje, só para dar um chute inicial, vou mostrar para você esse estudo das múltiplas inteligências de Gardner. Está no livro do Chiavenato. O que ele fala? Ó, Gardner desenvolveu uma teoria das múltiplas inteligências para facilitar o trabalho de orientação e seleção profissional. Sua teoria pressupõe que as pessoas possam ter 7 diferentes tipos de inteligência, cada uma determinando certas habilidades específicas. Quais inteligências que são? Vamos ver, então. São essas aqui, ó. E eu vou ajudar você. Primeiro eu vou explicar cada uma dessas inteligências. Eu vou fazer um testezinho comigo aqui, manual. Eu vou fazer o meu, para você entender como você vai fazer o seu. Eu vou fazer o teste aqui, manual, te ensinar a fazer ele manualmente, você entender melhor qual tipo de inteligência predominante seu. Mas daqui a pouco, eu vou mandar para você, eu já até vou mandar de uma vez. Eu tenho um sitezinho lá que você faz através do site. Você clica no link que eu vou te mandar, e aí tem 10 perguntas, você vem respondendo as perguntas, no final ele te dá qual é a sua inteligência. Mas eu gosto de mostrar para você como fazer ele também manualmente, para você refletir sobre esses tipos de inteligência. Então, deixa eu pegar ele. Hoje a nossa aula é de quarta-feira, né? Deixa eu procurar só o testezinho rapidinho aqui, ó. Já vou mandar ele de uma vez, ó. Teste dos 7 tipos de inteligência. Já vou mandar ele lá no grupo, lá do WhatsApp. Já está lá no Classroom, tá? Vou mandar ele aqui para vocês, ó. Gestão de RH quarta-feira. Então, ó, mandei lá no grupo. Depois vocês façam o que eu mandei lá no grupo. Primeiro, vamos entender o que é isso aqui. Olha só, de uma forma mais rápida, várias dessas inteligências, algumas delas, elas são meio que opostas umas às outras. Que aí, então, é fácil de você eliminar. Você vai meio que por eliminação. Por exemplo, as duas primeiras, ó, lógico-matemática, verbal ou linguística, é muito fácil de você entender isso. Você lembra quando você estava na escola, quando você começou a ler, começou a aprender matemática, estava lendo, aprendendo a ler, aprendendo a fazer as continhas. Você deve lembrar que tinha alguns colegas seus na sala de aula, tinha umas pessoas que tinham mais facilidade para matemática. E tinha outras pessoas mais facilidade para redação, para português, né? Eu, por exemplo, tinha colegas meus lá que a professora estava ensinando lá a multiplicação, ensinando a divisão, e o camarada já sabia fazer raiz quadrada, já sabia fazer um monte de coisa, né? Então tinha mais habilidade do que outros colegas para matemática e tal. E outros alunos, gente, eu tinha colegas minhas lá que faziam, já desde o princípio, lá, a gente estava aprendendo a ler, aprendendo a escrever. Eu já tinha uma amiga minha lá que fazia cada redação que você precisava de ver. Que maravilha de redação que a menina fazia. Ela tinha muita habilidade para essa parte verbal ou linguística, a facilidade de lidar com palavras, línguas, escritas ou faladas. Então, se você observar, né, tem gente que tem as duas inteligências. Tem gente que é bom nas duas coisas, mas uma boa parte das pessoas, ou ela tem mais facilidade para números, ou ela tem mais facilidade para letras. Uma boa parte das pessoas são assim. Ela é boa numa coisa, ela não é boa na outra, tá? E você também já começa a pensar, o que você era melhor? Aí, ó, outras aqui inteligências. A musical. Essa, gente, eu tenho ela muito bem desenvolvida em mim. Tá? Muito bem desenvolvida. Eu nasci numa família de músicos. Desde criança eu comecei a mexer com música. Meu pai era músico, meus tios eram músicos. Eu já desde criança eu comecei a tocar com meu pai. Eu já nasci com essa inteligência e ainda desenvolvi ela ao longo da vida. Agora, ao mesmo tempo que eu tenho essa habilidade muito desenvolvida em mim, essa inteligência, essas duas próximas aqui, ó, para mim é quase que 0. Essa espacial, a 4, é 0.
O meu cérebro, gente, você vê, é uma tragédia para lidar com noções de espaço e direção. Eu estou aqui em casa, aqui, por exemplo, toda vez que eu vou apontar a rua, eu aponto para o lado errado. Eu falo, outro dia eu estava ali na rua, só que a rua é para o lado de cá. Eu estou aqui dentro de cá, eu me perco dentro da minha casa, qual que é o lado da rua. Aí eu desço o metrô ali naquelas estações do centro do Rio, Carioca, por exemplo, né? Eu desço ali aquelas escadas ali, eu chego lá, se eu não prestar bastante atenção, eu pego o metrô para o lado errado. Eu preciso ir para a Zona Norte, eu pego o metrô para a Zona Sul. Quando eu vi, já peguei errado. Sabe, meu cérebro... Gente, confundir Zona Norte com Zona Sul são sentidos opostos. Porque o meu cérebro, ele não tem essa inteligência. Ele faz uma bagunça. A próxima aqui, ó, corporal sinestésica, é a facilidade de lidar com o próprio corpo e manifestar-se através dos movimentos. Geralmente são pessoas que têm inteligência para esporte, para dança, para teatro. Elas têm muita facilidade de se manifestar com o seu próprio corpo. Que a minha também eu não tenho, é quase que zero. Nunca gostei. Gente, por exemplo, olha que coisa interessante. Eu tenho uma habilidade muito grande para música, e ao passo que para dança é uma tragédia. Eu nem sei dançar e nem quero aprender a dançar, eu não gosto de dançar. Às vezes eu estou numa festa, né, a música começa a tocar, a pessoa vem, ô, mineiro, vem cá dançar comigo. Eu falo, ó, gente, pelo amor de Deus, não me chama para dançar, não. Uai, você não é músico? Sou. Ah, então, você não é músico? Não, eu sou músico, eu sei tocar instrumento, eu não sei dançar. Me peça para ficar a madrugada inteira tocando música, mas não me chame para dançar meia música, porque eu não gosto, eu não quero dançar e não quero aprender a dançar, porque eu não tenho inteligência para isso. Sabe? Então, são coisas interessantes. E as últimas duas aqui, ó, interpessoal e intrapessoal, normalmente também são meio opostas. Tem umas pessoas que têm aqui, ó, muita facilidade de lidar com os outros, de compreender o sentimento dos outros, de se comunicar, de trabalhar em equipe, e, ao mesmo tempo, tem outras pessoas que elas têm muita facilidade de lidar com seus próprios sentimentos. Elas preferem trabalhar sozinhas, sabe? Então, é comum, por exemplo, normalmente, ó, essas pessoas dessa inteligência sétima aqui, a intrapessoal, você pode ver que elas seguem mais para essa área de pesquisa, elas vão fazer mestrados, doutorados. Ela senta no computador com uma pilha de livros e faz um trabalho de pesquisa exemplar, trabalhando sozinha. Ela tem muita habilidade para raciocinar sozinha. Faz um trabalho brilhante. Aí você pega aquela pessoa, bota ela para trabalhar em grupo, ela não se dá bem. Ela pensa diferente dos outros, ela não aceita a opinião dos outros, ela não trabalha bem em equipe. Tá? A que trabalha bem em equipe, que se comunica bem, é a interpessoal. Então, uma forma fácil de você fazer isso, eu costumo fazer o seguinte, ó, eu coloco 7 números aqui, ó, de 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 1 a 7 no papel. Né, ó? Simplesinho, simplesinho. Escrevo no papel de 1 a 7. Aí eu elimino aquelas que eu citei. Eu não citei algumas aqui que eu falei, eu não tenho de jeito nenhum. Aí eu já elimino elas. Ó. Por exemplo, entre a lógico-matemática e a verbal-linguística, eu tenho mais a verbal-linguística. Embora eu tenha estudado muita matemática, já tenha até dado aula de matemática, mas eu não nasci com essa habilidade desenvolvida em mim. Na escola, eu não era bom de matemática, eu era bom de redação. Então, eu vou eliminar, eu vou riscar a 1. Deixo a 2 por enquanto. Musical, falei que eu tenho. As outras duas, a musical, a 4 e a 5, espacial e corporal sinestésica, eu falei que eu não tenho de jeito nenhum. A 4 e 5, também vou riscar. E das últimas duas, a 6 e a 7, eu tenho muito mais a interpessoal. Né? Tanto é que eu sou professor, eu gosto de pessoas, de expor minhas ideias, trabalhar em equipe. Então, eu já risco também a 7. Então, ó, sobrou para mim a 2, a 3 e a 6. Para vocês também, vocês vão eliminar umas 3 ou 4 aí, vai sobrar para vocês 3. Essas 3 inteligências aqui, eu tenho. Agora, eu tenho que identificar qual é a predominante. Para isso, para avançar mais um pouquinho, eu vou eliminar mais uma. Eu penso assim, ó, eu tenho essas 3, eu tenho.
Se eu tiver que eliminar uma, qual eu vou eliminar? No meu caso, eu elimino a 2. Embora eu tenha também habilidade para escrever, eu acho que a inteligência para a música e a interpessoal, ela é mais predominante em mim. Então, ó, sobrou para mim a inteligência musical, que é a 3, e a inteligência interpessoal, que é a 7. Eu fico muito na dúvida entre essas duas aqui. Mas eu sei que é a 3. E aí eu tiro a prova fazendo o teste ali, ó. Né? O teste que eu mandei para vocês, aí você clica nele, vai ter 10 perguntas. Quando você responda pensando muito bem, tá? Não faça correndo de qualquer jeito, não, porque senão pode dar um resultado que não seja muito legal. Não seja exatamente o que é. Que aí eu faço esse teste aqui, ele me dá que é a musical. Eu tenho a interpessoal também, mas o teste me dá a musical. Hoje, gente, ó, já são 9 horas, tá? Eu não vou me estender mais, não. A próxima aula, nós já vamos pegar aqui, já vamos começar a fazer o resto dos testes todos. Próxima aula, eu termino de passar com você toda a atividade supervisionada. Vai ter outros testes também, que eu vou mandar na aula que vem para vocês. Eu vou explicando o teste, mando o link lá no grupo para vocês. E eu aconselho vocês, gente, a fazer esse teste com calma. Não adianta você querer fazer corrido, não. Você vai acabar marcando alternativas que não era a mais precisa para você. E aí, de repente, no final, pode ser que o teste não dê um resultado exato do que realmente é a sua personalidade. Gente, a aula que vem, não deixa de vir participar aqui, não. Porque é muito legal. Os próximos testes que a gente tem, eles são sensacionais. E o final, o resultado é assim, é muito bacana. Os alunos amam fazer esse testezinho aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Jéssica falou que os móveis da minha casa deveriam dizer se tem noção de espaço. Ai, ai. Gente, esse teste, ó, ele está lá já no Classroom. E está lá, ó, você vai me mandar até o dia 7. Precisa de ninguém hoje, não tem que começar a fazer até me mandar hoje, não. Até o dia 7/10. É um mês, falta praticamente um mês inteiro para a gente poder fazer esse teste aí. Você me manda lá. Quem depois da próxima aula? Próxima aula eu vou acabar de explicar tudo. Aí quem já quiser fazer o teste e já me mandar, tudo bem. Não precisa de se apavorar e já querer me mandar amanhã, depois da manhã, não. Deixa eu explicar a aula que vem primeiro, toda, para você fazer o teste com calma, e aí você faz o teste e me manda lá, e depois a gente comenta numa próxima oportunidade. Gente, se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição. Se não, né, tá todo mundo liberado, próxima aula a gente se encontra novamente, tá bom? Wesley, obrigado aí, tá? Valeu, professor, boa noite. Pelo retorno aí. Evelyn, todo mundo aí que participou, né? Temos um quórum legal aí. Muito obrigado pela presença de todos. Amanhã eu devo estar mandando essa aula gravada para vocês, tá? Fiquem todos com Deus, João, Marcele, Cristiane, Lidiane. Muitíssimo obrigado, Cristiane. Muitíssimo obrigado a todos aí.